Olá, eu sou Andressa, eu estudo na Faculdade FAMIG e estou cursando o quarto período do curso de Direito. Aqui nós temos um trabalho que se trata sobre o juiz das garantias, tá bom? Nós começaremos explicando sobre o que é o juiz das garantias. E o juiz das garantias, na realidade, é uma figura essencial para o nosso modelo processual penal. Foi instituído pela Lei nº 13.964, lá de 2019, também conhecida como Lei Anticrime ou Pacote Anticrime. Foi criada para poder atuar na fase de investigação criminal, tá? O juiz das garantias é responsável por garantir que todos os direitos do investigado sejam respeitados e também controlar a legalidade da investigação. O juiz das garantias não será o mesmo juiz da fase de instrução e julgamento, tá? Isso serve principalmente para evitar uma contaminação do magistrado. Nós temos, inclusive, a teoria da dissonância cognitiva, que é uma teoria que fala sobre como os juízes que participam, né, de ambos os processos, tanto o de investigação, tanto a fase de investigação, quanto a fase de instrução e julgamento, como eles tendem a aceitar mais a teoria criada pelo Ministério Público ou pela Polícia Judiciária, tá? Para isso serve o juiz das garantias, para que esse magistrado não seja, entre algumas aspas, contaminado, tá bom? A principal razão para a criação do juiz das garantias é justamente assegurar a imparcialidade no processo penal, como eu havia citado já anteriormente, dividindo as funções de investigar e julgar em diferentes magistrados. Antes dessa reforma, o sistema processual concentrava a função investigatória e decisória nas mãos do mesmo magistrado, o que muitas vezes comprometia a imparcialidade e, né, por consequência, o resultado final da investigação e do julgado. Isso reduz a possibilidade de o juiz tomar decisões baseadas em uma visão concebida do caso, no caso, um juiz da parte da fase de instrução e julgamento, tomar um partido, sabe? Tomar decisões baseadas nas suas concepções da parte de investigação. E quais são as funções e atribuições do juiz das garantias? Bom, o juiz das garantias, ele tem a função de controlar a legalidade durante a investigação, decidindo sobre questões como quebra no sigilo, seja telefônico, bancário ou etc., busca e apreensão, interceptações telefônicas, prisão preventiva temporária, delação premiada e outras medidas cautelares. Na lei do pacote anticrime, foram introduzidas essas mudanças, detalhando a criação e as funções do juiz das garantias no nosso processo, no nosso Código de Processo Penal. Ao se tratar sobre o juiz das garantias nas medidas cautelares, qual o papel do juiz das garantias nas medidas cautelares? Bom, nós podemos dizer que ele tem um papel central, visto que ele é responsável por decidir sobre a prisão preventiva temporária, ou seja, o juiz das garantias ele deve avaliar se há uma fundamentação suficiente, se a fundamentação é suficiente para a manutenção de uma prisão preventiva temporária, sempre, gente, se baseando nos requisitos legais e garantindo que a prisão não seja abusiva, não seja injusta. Além disso, nós também podemos citar o controle das medidas invasivas. Entre as medidas cautelares mais comuns, o juiz das garantias deve decidir sobre a interceptação telefônica, a quebra de sigilo e a busca e apreensão, sempre assegurando que sejam respeitados os limites constitucionais e legais, tá bom? Agora vamos falar sobre os aspectos constitucionais e legais. Bom, o juiz das garantias ele não pode se pautar no próprio entendimento, nas suas próprias convicções, na maneira subjetiva a qual ele pensa.
ele precisa se basear nos princípios fundamentais da nossa Constituição lá de 88. Princípios esses como o devido processo legal, que está lá no artigo 5º, inciso 54 da nossa Constituição, que garante que todos tenham direito a um julgamento justo e imparcial. Nós também podemos citar a ampla defesa, que é o que permite que o acusado se defenda. E nós ainda podemos citar o princípio da presunção de inocência. Aquele famoso é inocente até que se transite em julgado? Bom, esses são princípios essenciais para que a gente possa garantir que os direitos dos acusados sejam respeitados, desde a investigação até o julgamento. Falando sobre os juízes de garantias na prática, nós podemos citar diversos pontos positivos e negativos também. Vamos começar pelos pontos positivos, que seria o controle da legalidade, visto que ele garante que as provas sejam obtidas dentro da legalidade, respeitando os direitos do investigado. Nós também podemos citar um maior controle sobre o uso de provas ilícitas, porque a atuação dos juízes de garantias ela é essencial para evitar o uso de provas obtidas de maneira ilícita, como invasões de privacidade sem a devida autorização judicial, ou a realização de buscas sem justificativa legal, tá? Eu também até citaria uma maior imparcialidade, visto que o juiz das garantias ele atua somente na fase de investigação e nas medidas cautelares, o que evita que ele seja influenciado pelos argumentos e provas apresentadas durante o julgamento. Isso também assegura que a decisão do juiz de instrução e julgamento seja mais imparcial, visto que ele não teve contato com a fase investigativa do processo. Já ao se tratar dos pontos negativos, eu citaria o impacto de tempo, o atraso nos processos e, no caso, na tramitação dos processos. Isso porque, embora a intenção seja uma maior imparcialidade e um controle maior, o processo em transição de adaptação, o processo de transição e adaptação, ele pode gerar alguns atrasos temporários na tramitação desses processos, até que o sistema seja completamente ajustado. Nós também podemos citar a necessidade de adaptação dos tribunais, isso porque a criação de um sistema de juízes das garantias, ela exige uma reorganização no funcionamento dos tribunais, como a criação de um rodízio de juízes, e isso seria muito complicado, né, de se chegar a esse resultado em comarcas, por exemplo, em que a quantidade de juízes é limitada, é reduzida, tá? Eu até citaria o custo, porque foi inclusive uma discussão levantada no momento em que se foi votado esse Instituto dos Juízes das Garantias, que seria o custo disso para o nosso país. Foi decidido que é sim algo cabível, visto que haverá o rodízio de juízes, então não teria um aumento tão significativo na contratação de novos juízes, porque, claro, teriam que haver novas contratações, porém não seria uma quantidade exorbitante na contratação de novos magistrados. Isso porque teria o rodízio e esses juízes só seriam necessários em comarcas menores, em comarcas em que o número de magistrados é reduzido, tá bom? Então, por essa razão, eu não citarei o custo como empecilho, porque apesar de ser um problema, ele não tem uma escala assim tão significativa, tá? Agora nós falaremos sobre a diferença entre o juiz das garantias e o juiz de instrução e julgamento. Bom, o juiz das garantias, ele atua apenas na fase inicial, responsável pelo controle da legalidade e proteção dos direitos do investigado. Ele atua no controle de medidas cautelares e em outras providências, enquanto a investigação ainda está em curso, enquanto ainda está em prazo de investigação.
Já o juiz de instrução e julgamento, uma vez que a denúncia é recebida, esse juiz de instrução passa a ter a responsabilidade de avaliar a legalidade das provas já coletadas e decidir sobre a continuidade ou arquivamento do processo, e também será responsável por poder decidir, né, pelo julgamento do réu, decidindo sobre a condenação ou absolvição do mesmo. Com base nesse conjunto probatório que já foi coletado de ambas as partes. Isso garante, na verdade, isso demonstra uma separação muito clara sobre o juiz das garantias, que. Perdão pelo barulho. O juiz das garantias, que é responsável ali pela parte de investigação, pela parte investigatória, e o juiz de instrução e julgamento, que vai ser aquele que irá prosseguir o processo ou arquivá-lo, e também será responsável ali pela absolvição ou condenação do réu. Tratando agora sobre o futuro dos juiz das garantias, nós podemos perceber que a ideia é que com o tempo o juiz das garantias seja cada vez mais adotado, tá? Trazendo maior imparcialidade e também um significativo equilíbrio para o nosso sistema penal. Foi decidido lá em agosto de 2023 pelo STF que o juiz das garantias é sim constitucional, considerando que ele não fere a independência dos tribunais e nem mesmo compromete o sistema de justiça, mas ele estabeleceu um prazo de 12 meses para sua implementação, podendo ser prorrogado por mais 12 meses. Os tribunais, eles devem se adaptar para poder aplicar essas regras definidas com base nos critérios do CNJ. E o STF, ele tem demonstrado que a criação, né, dos juízes das garantias, ela é necessária para poder garantir uma maior imparcialidade durante o processo e também um respeito maior aos direitos do acusado, tá? A separação de funções e o controle da legalidade é vital para que a gente possa ter um sistema de justiça penal mais justo, mais igualitário, talvez. Tratando agora sobre algumas controvérsias e discussões em relação ao juiz das garantias, nós não podemos negar que existem diversos benefícios, né? Mas também existem críticas. Críticas essas como, por exemplo, o excesso de formalismo e burocracia, né? Uma vez que é argumentado que a separação entre investigação e julgamento pode tornar o processo ainda mais burocrático e ainda mais complexo também, aumentando inclusive os custos e o tempo de duração desse processo, da tramitação desse processo. Nós também podemos falar sobre um possível enfraquecimento na atuação do MP. Isso porque o juiz das garantias, ao ter um papel assim tão central, né, no controle da legalidade e investigação, pode acabar tornando mais difícil o trabalho do Ministério Público, que teria menos autonomia para poder conduzir as investigações sem a supervisão constante ali do judiciário, tá? Gostaria de citar também como uma crítica ou aí um problema, o que alguns críticos apontam que em comarcas pequenas, a gente falou aqui sobre a teoria, né, sobre o que foi discutido e a teoria, mas alguns críticos apontam que em comarcas pequenas, na prática, isso pode acabar não funcionando, visto que atualmente já existem comarcas em que um único juiz está fazendo o papel que deveria ser exercido por mais de um magistrado. Então, na prática, ter o juiz das garantias poderia apenas ser uma função a mais, sabe? Para que o juiz de uma comarca menor tivesse que exercer. Agora, tratando sobre a conclusão dessa nossa pesquisa, desse nosso trabalho, eu gostaria de dizer que eu enxergo o juiz das garantias como algo essencial para o nosso país, demonstra um avanço muito grande
para o sistema penal. É claro, mesmo que existam críticas, mesmo que existam alguns problemas ainda na implementação, eu creio que é sim um avanço, que é algo que pode melhorar e muito o nosso sistema penal, para que a gente tenha mais clareza, tenha mais transparência e também uma imparcialidade maior, uma justiça maior, garantindo que, talvez não garantindo, mas ao menos evitando que hajam tantas injustiças nos nossos julgamentos, né? Evitando aí a contaminação do magistrado, pode ser que nós tenhamos uma quantidade muito reduzida de injustiças, de julgamentos e condenações equivocadas, né? Eu acho que, bom, talvez tenha que precise de algumas alterações, algumas coisas precisem ser alteradas para que se encaixe, para que fique em consonância com o nosso país, né, para que possa ser aplicado. Porém, até porque isso, a aplicação, né, do sistema do juiz das garantias depende grandemente de como isso vai ser adaptado nas comarcas, né, da adaptação das comarcas no geral. Porém, eu acho que com algumas adaptações, com o tempo também, né, caso nós tenhamos paciência aí, seria algo muito construtivo para o nosso país, para o nosso sistema penal. É algo que eu pessoalmente apoio, que ao estudar eu percebi que é de fato necessário, né? Aqui nós não estamos dizendo que o magistrado ele se contamina, até porque nós estaríamos agindo aqui nós não podemos dizer, na verdade, que o magistrado ele é parcial, porque nós estaríamos indo contra a nossa própria Constituição, porém é perceptível que o magistrado, como qualquer outro ser humano, ele pode acabar, mesmo que no seu subconsciente, tomando uma posição, tomando um lado, favorecendo um lado ali, o que pode pesar na hora de aplicar a pena, né, de aplicar ali a sua decisão. Bom, eu agradeço pela atenção, né? Também agradeço ao nosso professor que nos passou essa pesquisa, onde eu pude aprender grandemente. E espero ter explicado bem para vocês. Beijinho, gente!